tema do meu sermão nessa manhã é vocação, a fé em ação. Pensando na temática mais missional. Mateus capítulo 5, apenas um verso, o verso 13, diz assim, a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quero orar com você mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida e será exposta. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Isso é a tua igreja, ó Pai, comprada pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito rompa a nossa surdez nessa manhã. Que a luz do teu evangelho possa brilhar e que nós possamos enxergar verdades eternas, Pai. Que essas verdades possam entrar em nosso coração, invadir a nossa alma e que possam ser transformados, ó Pai, em atitudes práticas no nosso dia a dia. Essa é a minha oração, eu te oro pelos méritos de Cristo. Amém. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto muito conhecido. Talvez se você cresceu numa ambiência cristã, você está também há pouco tempo na igreja, com certeza deve ter ouvido algum sermão sobre esse texto, um texto bastante conhecido, quando Jesus dirige a sua audiência chamando de sal da terra, né? E no verso seguinte vai falar sobre a luz do mundo. É um texto que está dentro daquele que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Sermão do Monte que está relatado em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E é importante nós ressaltarmos aqui o entendimento de que esse sermão não é uma parábola, o sermão não é uma novela, esse sermão não é uma peça de ficção, mas é um fato histórico. E o pregador deste sermão, que é o maior de todos os ensinos, cujo qual o cristianismo tem que se inspirar, foi o próprio Jesus. E no início do Sermão do Monte, nos 12 primeiros versos, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós voltaremos ao texto. No início, nos 12 primeiros versos do capítulo 5, Jesus ele vai desenhar aqui para a sua audiência quais são os traços do verdadeiro caráter do cristão na perícope que nós conhecemos como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, os 12 primeiros versos. E as bem-aventuranças, elas não trazem aqui aquilo que é o caráter dos Hudson Taylors, dos Whitfields ou dos Jonathan Edwards deste mundo, de pessoas notáveis desse mundo. Mas é um desenho, é um retrato do caráter de todo e qualquer cristão. E há uma sequência lógica aqui no Sermão do Monte. Jesus ele não vai colocando as ideias e jogando as ideias assim, mas há de fato uma sequência lógica que eu quero pensar com você. E que Jesus ele inicia o seu sermão justamente no verso 3 com: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus inicia o seu sermão dizendo, bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espíritos. O que isso significa? Bem-aventurado ou felizes são aquelas pessoas que se reconhecem como miseráveis espiritualmente. Para usar um outro termo, pessoas que se entendem carentes totalmente da graça de Deus, entendem a sua pequenez diante de Deus, entendendo que tudo que essas pessoas têm vem do próprio Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, um britânico que ministrou por mais de 30 anos na capela de Westminster, em Londres, ele escreve sobre isso, dizendo que no Sermão do Monte não nos é recomendado: vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Pelo contrário, somos ali, ou somos aqui, ensinados: visto que sois cristãos, vivei deste modo. É deste modo que os cristãos deveriam viver, é assim que se espera que eles vivam. Ou seja, devemos viver como pessoas humildes espiritualmente, pessoas que choram pelos nossos pecados e todas essas outras atitudes ou todas essas outras facetas que estão descritas nesses primeiros versos. Porém, a partir do verso 13, Jesus agora, tendo falado o caráter do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo, ele vai demonstrar qual a maneira que esses discípulos ou que esses cristãos deveriam viver. Eu quero pensar com você agora sobre essa audiência específica de Jesus que nós já pincelamos aqui. Claro, é uma pergunta óbvia, né? Quem Jesus chama de sal da terra e você e eu sabemos que são os discípulos.
mas eu quero entender um pouquinho com você no contexto para que a gente possa ainda mais elucidar algumas verdades aqui. Por exemplo, no capítulo 4, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que Mateus ele vai relatar o início do ministério público de Jesus. E após Jesus chamar os 12 discípulos, ele percorre a Galileia, ele começa a ensinar nas sinagogas, ele prega o evangelho e ele cura os enfermos. O que é que isso fez? O que é que causou? A fama de Jesus começou a precedê-lo. Então, quando as pessoas sabiam que Jesus estava em determinado lugar, levavam outras pessoas carentes fisicamente para que pudessem estar diante de Jesus para receber alguma bênção, para receber algum favor de Jesus. O verso 24 é muito claro em relação a isso, do capítulo 4, que diz: E trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques, ou os lunáticos, e os paralíticos, e eles os curou. Olha a atitude da multidão aqui. A multidão levava outras pessoas diante de Jesus para receber dele algum favor. Mas o primeiro verso do capítulo 5 nos diz um movimento, nos mostra um movimento muito interessante. Jesus vê as multidões, Jesus sobe ao monte, Jesus senta, os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar aos seus discípulos. E aí ele começa com as bem-aventuranças e vai até o capítulo 7 no relato de Mateus. Perceba, meus irmãos, que o Sermão do Monte ele não começa com o barulho das multidões. O Sermão do Monte ele começa com silêncio. O silêncio dos discípulos diante de Jesus, aos pés de Jesus, esperando receber de Jesus não um favor meramente físico, mas um banquete espiritual. Isso nos leva a uma outra pergunta. Onde será que eu e você, onde nós nos encaixaríamos aqui? Entre as multidões ou entre os discípulos de Jesus? Eu quero ir um pouco mais além, citando um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, e ele viveu no tempo em que a Alemanha era devastada pela tirania de Hitler. E Bonhoeffer ele teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas ele prefere voltar para a Alemanha porque ele é um pastor, e ele tinha o seu rebanho e ele queria continuar guiando o seu rebanho. Ele também era um professor do seminário e um tempo depois, a polícia secreta da Alemanha nazista o proibiu de pregar e o proibiu de ensinar. O que é que o Bonhoeffer fez? Continua de forma clandestina. Bonhoeffer ele foi ainda acusado de cúmplice no plano de matar Hitler. Isso fez com que ele fosse preso, passando os 2 últimos anos da sua vida preso. E Bonhoeffer, nesse tempo, nesse inteirinho aí, nesses 2 anos, aguardando a sentença final, ele escreve alguns livros. E um deles, um clássico. Em 1937, ele vai escrever o livro que até hoje reverbera, que é Discipulado, ou, em inglês, o título, O Custo do Discipulado. E nesse livro ele vai refletir sobre a vida cristã, fazendo um contraponto muito interessante. No primeiro capítulo, ele vai descrever o contraste entre o que ele vai chamar de graça barata e graça preciosa. E eu quero ler aqui um trechinho nas palavras do próprio Bonhoeffer. A graça barata é aquela que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. É a graça que resolve tudo sozinha, nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes, ou seja, nossos esforços são vãos. O mundo continua sendo o mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Ou seja, como se não adiantasse de nada. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve a, sob essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de fanático. E Bonhoeffer vai mais além. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Perceba que nas palavras do Bonhoeffer, a graça barata compreende o seguir a Jesus apenas como algo distante. A fé se torna algo barato, meus irmãos, quando é oferecida como um produto de consumo para satisfazer as massas.
Pessoas que têm buscado a Jesus apenas para receber dele uma mensagem que se encaixe nos seus desejos. Pessoas que vão até Jesus buscando uma mensagem que possa satisfazer o seu ego, ou de repente um problema de saúde, um problema financeiro, está em um atrito conjugal e vai buscar Jesus, buscando apenas bênçãos físicas, materiais. Ou seja, não há um interesse aqui em quem compreende a graça como algo barato, não há o interesse, não há a disposição em entender que o Evangelho transforma as vidas. Ou seja, essa pessoa não quer ter a vida transformada, quer ter uma vida melhorada. E talvez esse seja o retrato do evangelicalismo dos nossos dias, onde ser cristão se tornou cool, né? A palavra em inglês legal, se tornou algo casual, é maneiro, né? Como vocês dizem aqui. Então, hoje ser cristão é algo legal, é algo que é um status, não há um compromisso. Não se compreende o custo de seguir a Jesus e isso vai de encontro com tudo aquilo que Jesus propõe nas bem-aventuranças. Ora, Jesus diz que são felizes, né, que já são felizes aqueles que são pobres em espírito ou humildes em espírito. O mundo não prega isso. O mundo não vai pregar uma humildade. Ora, você precisa se encher de você mesmo, né? Você precisa ser empoderado, né? Ou empoderada. Você precisa se bastar. Esse papo de ser humilde, isso aí é coisa para fracassado, né? A gente que quer vencer, a gente tem que lutar. Mas o ensino de Jesus bate de frente com tudo aquilo que o mundo vai pregar. Portanto, a graça barata é a graça sem cruz. A graça barata não compreende as verdadeiras implicações de ser um discípulo de Cristo. Há um custo, meus irmãos, em seguir a Jesus. Há um custo em seguir a Jesus. Entretanto, Bonhoeffer ele faz uso de um outro termo, que é a graça preciosa, quando ele vai dizer: essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça, pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica, perdoa o pecador. A graça preciosa, veja bem, é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Portanto, nós vemos aqui que, ao contrário da graça barata, a graça preciosa, ela não vai mirar os seus próprios interesses. Antes, ela vai aceitar o custo de fato, seguir a Jesus. E a marca daquele que segue a Jesus, como nós já vimos aqui na citação do Bonhoeffer, daquele que deixa para trás suas redes e segue a Jesus, é a obediência. Seguir Jesus significa deixar nossas redes para trás. Seguir Jesus significa deixar o velho homem para trás e, de fato, seguir de forma integral, inteiramente seguir ao Senhor. E o cristão, meus irmãos, não anda em obediência para ser aceito por Deus. Mas é porque ele é aceito por Deus que ele anda em obediência como forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele fez, a saber, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, o perdão dos nossos pecados. Por isso, ao compreendermos o caráter do verdadeiro discípulo, tudo que nós já falamos até aqui, principalmente nesses 12 primeiros versos, nas bem-aventuranças, a preciosa graça precisa ser manifesta através de nós e, a partir daí, nós podemos entender, de fato, o nosso texto. Isto posto, eu quero responder nessa manhã a duas questões. A primeira, o que a simples metáfora do sal nos ensina, não sobre o sal necessariamente, mas primeiramente sobre o mundo. E a segunda pergunta, como o indivíduo que é sal se relaciona com o mundo. E eu quero primeiro falar sobre o mundo, porque quando Jesus diz que vós sois o sal da terra, e no verso seguinte, vós sois a luz do mundo, ele está tratando aqui também de forma implícita sobre o mundo. Nós não podemos nos esquecer daquele texto em que o apóstolo João escreve a sua primeira carta, quando ele diz que o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. E esse texto nos mostra uma coisa muito interessante, que nós não moramos num parque de diversões
E nós não moramos no paraíso, nós moramos do lado de fora do paraíso. Então, o mundo é um lugar pecaminoso, o mundo é um lugar hostil, o mundo é um lugar podre, o mundo é um lugar mau e o mundo está coberto de trevas. O Martin Lloyd Jones era um médico e ele, comentando esse texto, ele usa uma expressão muito interessante, como expressão biológica, quando ele vai dizer que o mundo assemelha-se à carne que tende a potrear-se e ficar poluída por germes. Esse mundo entregue-se a si mesmo é algo que só tende a supurar. Existem esses micróbios da maldade, esses germes, esses agentes infecciosos e essas bactérias no próprio corpo da humanidade. E a menos que sejam neutralizados, causarão enfermidades graves. Em resultado do pecado e da queda do homem, a vida no mundo em geral tende por piorar até ficar podre. De conformidade com as Escrituras, essa é a única perspectiva sã e correta pela qual se pode contemplar a humanidade. Veja, não basta você ir muito longe para entender o que o Dr. Martin Lloyd Jones está falando aqui. Se você ligar a televisão em qualquer noticiário, só basta 5 minutos para você entender que o mundo está de cabeça para baixo, que tem alguma coisa errada. Se você está aqui e você não é um cristão, não precisa você ser um cristão para entender que há alguma coisa de errado com o mundo. Na verdade, é uma premissa que todas as religiões carregam. E as Escrituras pintam um triste quadro acerca do mundo que está tomado pelo pecado. E desde os primeiros capítulos de Gênesis, após o relato do pecado no capítulo 3, nós podemos observar que a humanidade só evolui em transgressões. Eu trouxe 3 textos aqui, poderia trazer outros, que vão relatar algumas características desse mundo mau. E a primeira, em Gênesis capítulo 6, o verso 5, que vai falar da perversidade. Veja, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia, após o relato do pecado, já nos mostra que o mundo estava coberto pelo pecado. As inclinações do homem, ou seja, quando nós compreendemos a corrupção total ou a depravação total, não é o quão mau o ser humano pode ser, mas é que, de fato, essa radicalidade atingiu todas as áreas do ser humano. Pensamentos, todas as faculdades do ser humano foram atingidas pelo pecado. O ser humano só conhece o pecado. Um outro texto, nós vemos no capítulo 19 um relato sobre a imoralidade, Sodoma e Gomorra. O texto nos diz em Gênesis 19 que os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. A imoralidade daquela cidade, meus irmãos, estava tão grande a ponto que Deus precisou intervir, destruí-la. Nos profetas, nós podemos ver uma faceta aqui, a corrupção com o profeta Amós. Ele vai dizer no capítulo 8 de Amós: ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Veja aqui, o povo de Israel, ansiando para que acabasse logo o sábado, para que chegasse o quê? A segunda-feira, o outro dia, e eles pudessem em seus comércios adulterar as balanças, ou seja, exercer a corrupção. Amós é um profeta do Reino do Sul, que Deus chama para profetizar no Reino do Norte. Por quê? Porque a corrupção estava tão entranhada e de forma sistêmica. Os sacerdotes eram corruptos, os anciãos corruptos, e Deus tem que chamar o profeta do Reino do Sul para profetizar no Reino do Norte. Será que é uma semelhança com nossos dias? A Bíblia já retrata isso. O John MacArthur, certa vez, ele escreveu dizendo que existem 1.189 capítulos na Bíblia
e apenas 4 deles não envolvem o mundo caído. Os primeiros 2 e os últimos 2, antes da queda e depois da criação de um novo céu e uma nova terra. O resto é crônica da tragédia do pecado. A Bíblia fala sobre isso. O pecado causa um estranhamento no relacionamento do homem para com Deus, do homem para com o mundo, do homem para o outro homem com o próximo e do homem consigo mesmo. E alguns ditos pensadores nos séculos passados, uns filósofos, líderes religiosos, entendiam que a teoria da evolução, que não necessariamente biológica, mas a teoria da evolução dizendo que o homem, quando ele atingisse um nível de entendimento, um nível de iluminação, através da educação, o que é que ia acontecer? Ele poderia escolher evitar os seus pecados, ele poderia escolher não praticar alguns males. Meus irmãos, o homem não vai evoluir até ficar bom. O homem não vai evoluir até ficar bom. Nós vemos isso nas Escrituras e nós vemos isso na história. Nós podemos perceber que esse tipo de pensamento não aconteceu. O problema do homem não é um problema cognitivo meramente. O problema do homem é tão somente a sua doença maior, que é o pecado. Nós vemos pessoas indoutas, vemos doutores cometendo todo tipo de atrocidade. Não é a educação que vai levar o homem a um outro tipo de patamar. Mas Jesus ele foi simples e ao mesmo tempo profundo ao usar a metáfora do sal. E o sal na antiguidade, dentre algumas características essenciais, tinham 2, e dessas 2 eu quero destacar uma. A primeira é a que nós conhecemos, que é acentuar o sabor do alimento, uma espécie de tempero. Em segundo momento, era um importante conservador dos alimentos. Talvez essa característica aqui não nos pareça tão interessante, porque você tem aquela Brastemp lá na sua casa, não tem? Você tem aquela Esmaltec, não é? Então você refrigera a sua picanha, que você vai fazer para mais tarde, aquele churrasquinho. Você refrigera, você coloca ela no refrigerador para quê? Para conservar o alimento. Mas eu quero destacar de fato essa última característica, que é o poder do sal como o conservador. O poder do sal como antisséptico, ou seja, aquela substância que previne ou retarda a deterioração. E diante disso eu quero pensar sobre um dos maiores desafios dos cristãos, meus irmãos, que é o desafio de relacionar-se com esse mundo mal que nós acabamos de descrever aqui. E a primeira característica entre a relação entre o cristão e o mundo é justamente essa. O sal mostra seu valor ao entrar em contato com outra substância. E aqui é uma característica que nós não podemos ocultar. O valor do sal encontra-se quando ele entra em contato com outra substância. Você não senta em frente à televisão para assistir um filme comendo um pacote de sal, Espero que ninguém faça isso. Mas o que a gente faz? Aquela pipoquinha, Vai lá no armário, pega o sal e dá aquela pincelada em cima, Alguns botam sazon, para dar mais uma incrementada. Mas o fato é que o sal, o valor do sal, está quando ele entra em contato com a outra substância. Ou seja, trazendo para nós hoje, o cristão não pode viver, em hipótese alguma, à parte do mundo ou desconectado com o mundo. Você vive numa cultura, você vive numa sociedade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz em João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde do mal, ou que livre do mal. Jesus ele tinha em mente que o cristianismo ele não se vive de forma isolada. E quando nós vivemos, meus irmãos, de forma isolada, nós estamos minando a atuação do cristianismo no mundo. E esse tem sido um erro muito comum do monasticismo, Quando ele vai ensinar que viver a vida cristã necessariamente significa separar-se ou separar o indivíduo da sociedade e passar a viver de forma contemplativa. A gente se isola do mundo para viver de forma contemplativa, apenas meditando as Escrituras e enfim. Mas Clemente de Alexandria ele diz que a fé cristã não se opõe à vida social, mas existe nela. E esse é um erro cujo qual nós temos que lutar, meus irmãos. Nós precisamos abandonar o que nós chamamos de dualismo. Essa compreensão que existe em 2 esferas, a vida eclesiástica, aquilo que nós vivemos aqui dentro das 4 paredes, e a nossa vida secular, a vida sagrada e a vida secular. O dualismo é um pressuposto pagão.
A nossa vida ela tem que ser vivida de forma inteira em todas as esferas da vida, não de forma compartimentada. Alguns vão dizer que o cristianismo é tomando a vida como uma casa, é um dos cômodos, né? A religião é um dos cômodos. Então, durante a semana a gente vai entrando no quarto, que é a universidade, no outro ambiente, que é o trabalho, e assim vai. No clube, enfim. Mas no domingo, aí não, no domingo a gente tem que abrir a portinha lá da igreja, né, da nossa fé, e entrar nela, porque agora a gente vai beber dela. Mas nós não podemos compreender assim. O cristianismo, a nossa fé, não é um cômodo na casa, mas é o fundamento dela. Tudo mais onde nós vivemos está sobre esse fundamento que é a nossa fé. Nós precisamos abandonar isso. Se os cristãos que são testemunhos vivos da pessoa de Cristo, aqueles que são imitadores do Rei dos Reis, aqueles que Jesus chama de sal da terra, aqueles que Jesus chama de luz do mundo, se esses não se inserirem na cultura a fim de influenciá-la, quem irá? Quem irá, meus irmãos? Você já parou para imaginar o que seria da sociedade com toda a sua podridão moral se não fosse a presença dos cristãos? Já parou para pensar nisso? E eu quero ver com você, olhando para a história, apenas 2 casos, mas alguns exemplos onde a entrada do cristianismo numa determinada situação mudou de fato ou foi determinante para alterar a esfera moral ou social daquele lugar. Eu quero pensar com você, em primeiro lugar, no século XVI, uma cidade chamada Genebra, na Suíça. Genebra, antes da Reforma, era uma cidade famosa por sua imoralidade, e entre outras as depravações comuns na cidade estavam a embriaguez, a conduta desordeira, os jogos de azar, a prostituição e o adultério. De forma ocasional, a história nos conta que alguns cidadãos de Genebra eram conhecidos por saírem nus pela rua, cantando canções vulgares e até mesmo blasfemas. Existia ali naquela cidade práticas que eram desleais e até a usura. O conselho que legislava a cidade de Genebra descobriu de forma rápida quão é difícil você legislar a moralidade. As leis que eram impostas ali para amenizar o problema não resolviam, de fato, o problema. E João Calvino ele foi convidado por Farel para conduzir uma reforma em Genebra. Mas como? Calvino ele simplesmente expôs as Escrituras. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro por livro. Calvino pregava 2 vezes aos domingos, pregava várias manhãs por semana, e o contato diário com a exposição sã da Bíblia feita por ele transformou a mente e o coração de Genebra. E aí ele vai cunhar um termo que é muito conhecido, que é pós-tenebras lux. Depois das trevas, luz. Aquela cidade que em outrora andava em trevas, a luz do Evangelho entra, irradia aquela cidade, transforma aquela cidade. Genebra tornou-se uma cidade mais feliz, mais íntegra, mais limpa, mais segura, mais culta. Calvino ele vai fundar a Academia de Genebra. Genebra tornou-se um refúgio para protestantes fugitivos de perseguição religiosa, entre outras partes da Europa. Genebra tornou-se um centro de missões. Muitos pastores foram formados ali, treinados para evangelizar a França, implantando novas igrejas. E essa transformação eclesiástica, moral e social foi realizada pelo simples fato do ensino claro das Escrituras, entendidas a partir da perspectiva de que Deus é soberano sobre todas as áreas da vida. Eu conheço uma igreja em São Paulo, no interior de São Paulo, que a pregação do Evangelho naquela igreja fez diminuir consideravelmente o número de venda de DVDs e CDs pirata ao redor da igreja, no bairro e, consequentemente, na cidade. A compreensão, a cosmovisão vai mudando, meu irmão, e você começa a perceber que você não pode andar da mesma maneira. A sua fé precisa ir até a esfera pública. E quando nós falamos em esfera pública, é de fato tirar a fé desse privatismo que é a igreja, as 4 paredes da igreja. Às vezes você passa 4 anos na universidade e ninguém sabe que você é um cristão. Você passa 15 anos no trabalho. Depois o pessoal, e tu é crente? Porque parece que o seu comportamento, a sua cosmovisão, a maneira de você pensar, a maneira de você agir, a maneira de você conversar com as pessoas,
não lhe diferem absolutamente nada delas. Um outro exemplo que eu quero trazer é um homem chamado William Wilberforce, na Inglaterra. E o Wilberforce ele nasceu em 24 de agosto de 1759. E quando criança ele admirava Whitefield, John Wesley, John Newton, mas ele logo deixa que essa influência evangélica para trás. E os seus pais eles viviam bem de forma financeira, e o Wilberforce ele abandona a sua religiosidade bíblica. Ele aos 21 anos vou fazer um teste, vou tentar entrar no parlamento. Ele acaba por entrar. E quando ele entra no parlamento aos 21 anos, algum tempo depois, ele se converte. E ele pensa, poxa, eu acho que Deus tem alguma coisa para mim, e é ser um pastor. E ele chega para o pastor dele e fala, eu acho que Deus está me chamando para... Ele, não, tem que aproveitar onde você está. O pastor dele tinha sido alguém que era dono de navios negreiros, né, carregava escravos. E o Wilberforce, então, começa a considerar que Deus tinha chamado para uma outra missão. Em 28 de outubro de 1787, ele escreveu em seu diário: o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim 2 grandes objetivos: a supressão do tráfico de escravos e a reforma dos costumes, ou seja, a moral. E o Wilberforce, durante 20 anos, ele luta, ele batalha, recebe muitos nãos, mas ele batalha, ele se engaja nessa luta contra a escravatura. Afinal, havia benefícios financeiros da escravidão para os comerciantes e para toda a economia britânica, por isso que eles relutaram tanto. Mas os frutos de Wilberforce, até hoje, nós podemos ver. Começou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos e dali para muitas outras partes do mundo. Isso tudo por quê? Porque Wilberforce, uma vez convertido agora, de fato, um cristão, reconhecia que o outro é tão imagem de Deus quanto ele. E quando nós compreendemos, meus irmãos, que o outro é imagem e semelhança de Deus, essa alteridade, não é? Você não tolera mais injustiça porque o outro é imagem de Deus. E o Wilberforce, ele chegou a dizer que há uma perfeita harmonia entre as principais doutrinas e os preceitos práticos do cristianismo. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Que a gente aprende aqui, serve para cá. O que é que a doutrina da justificação, por exemplo, vai mudar na minha vida prática, né? Mas há, de fato, uma conexão. Há um hábito fatal, tão comum naqueles dias, ou seja, de Wilberforce, quanto os nossos, que é considerar a moral cristã distinta das doutrinas cristãs. Meus irmãos, a nossa vida não é compartimentada. Então nós somos um só. E é dever de todo cristão exercitar a sua fé e demonstrá-la em todas as áreas da vida, para que os homens possam ver as nossas boas obras e dar glórias ao nosso Pai que está nos céus. O verso 16 vai dizer isso. Após Jesus chamar de sal da terra e de luz do mundo, o verso 16 vai dizer que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A glória, meu irmão, de ser sal e de ser luz, não é sua, não é minha, mas a glória tem que ser apontada para o próprio Deus. O sal, além de ter essa função de conservar, tem a função de sabor, né, de tempero, de condimento, impedindo que o alimento fique insosso. De acordo com essa afirmação, nós podemos entender que o mundo seria insípido sem o cristianismo bíblico genuíno. Então, cabe ao cristão evidenciar e testemunhar o evangelho de Cristo Jesus, que traz sentido, vida e sabor a esse mundo. Pessoas têm vivido, meus irmãos, perdidos. O homem tem vivido de forma angustiante porque ele não tem um sabor de fato para a sua vida. Mas nós, que somos sal da terra e luz do mundo, temos que, em contato, levar esse sabor que é o próprio evangelho de Cristo Jesus. Nós não somos chamados a ser extraordinários. Somos chamados para ser comuns. Sal da terra e luz do mundo. É muito cômodo para nós viver um cristianismo isolado, porque se nós vivemos como os monásticos, por exemplo, se nós vivermos de forma isolada, nós não teremos um confronto com o mundo. E é interessante porque a última bem-aventurança descreve a atitude do mundo para com os discípulos de Jesus, e que serve para nós hoje. O verso 11 do capítulo 5 nos diz: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, o mundo, meus irmãos, ele
ele não suporta o verdadeiro caráter do cristão. O mundo não suporta o verdadeiro caráter do cristão e a mensagem de confronto que o evangelho traz. Particularmente, eu tenho dificuldade toda vez que eu entro nas mídias sociais e eu vejo alguns cristãos, sobretudo pregadores, tendo suas mensagens, seus ensinos aplaudidos pela maioria e muitas delas incrédulas. Particularmente, eu tenho dificuldade porque essas pessoas, muitas vezes, têm tirado um teor do evangelho para que possa ficar mais digerível, né? Digestível para as outras pessoas. E eu, sinceramente, eu passo a desconfiar dessas pessoas que têm subtraído alguma mensagem do evangelho. O cristianismo ele nunca vai para a esfera pública buscando uma síntese, ou seja, um meio termo. Vamos ver aqui, eu tenho uma mensagem do evangelho e o mundo está dizendo que aqui é de uma outra maneira. Então, eu vou entrar em contato com o mundo para quê? Para buscar um meio termo aqui. Vamos ver onde é que a sua mensagem encaixa na minha e aqui a gente vai seguir de mão dada. Não tem crise, né? O cristianismo não vai buscar uma síntese, mas a mensagem do cristianismo é sempre uma mensagem de antítese. É sempre uma mensagem contrária, é sempre um contato de confronto, sobretudo um confronto, um contato entre as cosmovisões. E nós somos chamados a viver as benditas verdades do Evangelho de Cristo, e só vive à luz do Evangelho quem está em sociedade. É no calor humano que nossa fé é testada e testemunhada. E em segundo lugar, o sal, ele difere da substância em que ele está inserido. O sal, ele é uma substância que difere do material no qual ele está aplicado e é justamente por isso que ele tem o seu valor. A diferença não está no fato de que nós somos, enquanto cristãos, mais sábios, mais inteligentes ou mais espertos. A nossa diferença reside no fato que temos a vida transformada pelo Evangelho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo a 2 Coríntios. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Veja, Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro. Vasos de barro não tem valor algum, mas dentro de nós há o ouro, e o ouro é o Evangelho. A porção boa em nós, meus irmãos, não é a nossa inteligência, não é a nossa sapiência, e nós não devemos nos orgulhar disso. Mas a porção boa que há em nós é o próprio Cristo Jesus. Em que momento nas últimas semanas ou meses as pessoas à sua volta deixaram de fazer algo mal, algo pecaminoso, porque você, cristão, estava presente? Já aconteceu isso com você? As pessoas reconhecerem que, de fato, você é alguém diferente, e quando você chega, eita, peraí que chegou o rapaz é crente. Não... Ou muitas vezes eles nem ligam, até porque você não difere deles mesmo. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Nós não podemos, meus irmãos, desprezar, por mais simples que seja esse exemplo, por mais simples que seja esse exemplo, nós não podemos desprezar momentos assim. Nós não podemos nos esquecer que o sabor que o cristianismo dá ao mundo ocorre quando o mesmo é diferente do mundo. Se nós formos iguais, meus irmãos, que diferença estamos fazendo? Mas há uma consequência para o sal que não cumpre o fim para o qual foi designado. A segunda parte do verso 13 nos diz: mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O Brodman, o comentarista, ele vai dizer que o sal puro, como nós conhecemos hoje, não perde o seu sabor. Mas o sal tirado do Mar Morto, que era o sal dos tempos de Jesus, era uma mistura de sal e outras matérias. Exposto ao tempo, o sal podia perder suas propriedades, tornando-se algo que apenas tinha aparência de sal. Assim, o sal comercial podia ser adulterado, tendo a mistura enfraquecida, pouco ou nenhum sabor. Uma grande possibilidade é de que Jesus pretendia pintar o absurdo de um sal sem sabor. Mas nada menos absurdo do que o sal sem sabor é o cristianismo sem sabor, que não é uma força salvadora no mundo, para nada mais é do que desprezado. Se Jesus pinta para os seus ouvintes
que um sal sem sabor, um sal insípido, é um absurdo, meus irmãos. Imagine para nós hoje, quando nós compreendemos que o cristianismo hoje, em nosso tempo, não tem feito tanto sabor assim. Em um tempo onde nós temos alguns diversos tipos de sal, e eu fui pesquisar, nós temos o sal refinado, o sal líquido, o sal light, o sal marinho, o sal do Havaí, o sal negro, sal defumado, flor de sal, sal do Himalaia. Me parece que o cristianismo moderno tem mais a ver com mel do que com sal. Ele procura mais adoçar a vida do que salgar o mundo. A vida cristã não tem sabor de mel. A vida cristã não tem sabor de mel. Jesus não nos diz que nós somos o mel do mundo, né? Aquilo que vai dar um gostozinho legal, né? Com aquela adocicada. Nós somos o sal da terra, o sal do mundo. Note que não é preciso ser veneno, apenas deixar de ser sal. Nossa função é salgar. É deixar de nos corrompermos com o veneno da maledicência, da fofoca, do orgulho, do egoísmo, para impregnarmos o tempero de Cristo na vida das pessoas. É proclamar cada vez mais alto a mensagem da cruz, ainda que por causa dessa mensagem sejamos perseguidos. A vida cristã ela não termina quando nós nos tornamos cidadãos do reino, se eu posso assim colocar, mas ela inicia aí. Jesus, após descrever o caráter do verdadeiro discípulo, ele pede que ele seja, ele ordena, ele dá um mandamento para que ele seja sal. Mas um outro comentarista vai dizer que o sentido da palavra sal é trabalhar com o que nos foi confiado. Nada causa tanta aversão como o cristianismo egoísta, que fica indiferente diante dos que ainda estão lá do lado de fora. Isso não é sal, mas sujeira, que para nada mais serve que ser lançado fora e pisoteado pelas pessoas. Uma palavra abaladora. Não tem mais nenhuma outra utilidade que ser pisado. Uma palavra terrível sobre um cristianismo que apenas se autossatisfaz e não trabalha nem se multiplica. Meus irmãos, existem ofícios que somente os cristãos podem exercer. Somente nós podemos exercer. E entre eles está ser sal da terra e ser luz do mundo. Por vezes você está em um ambiente que o seu pastor ou a liderança jamais estará. Mas você ali, naquele contexto, naquele ambiente, você precisa ser um discípulo de Cristo Jesus. Você precisa levar a mensagem do reino. Você precisa salgar aquele ambiente. Você precisa dar um tempero àquele ambiente, não que vem de você, mas o tempero do evangelho na vida dessas pessoas. Mas deixe-me caminhar para o final para fazer algumas aplicações práticas. E a primeira delas, examine a si mesmo. Quem é o Senhor do seu coração? Jesus aqui, ele está, como Mateus trabalha em todo o seu evangelho, Jesus está inaugurando o reino. E se nós somos cidadãos do reino, alguém está no trono. Mas quem é o Senhor do seu coração? Nesse comportamento na esfera pública, nós não temos esse comportamento sem ponto de partida. O cristianismo, como nós já vimos, precisa estar em sociedade, precisa estar em contato, mas nós não podemos nos esquecer que esse contato parte de um lugar, parte de um fundamento. E há um fundamento para toda e qualquer ação no mundo. Como disse o sábio em Provérbios, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós precisamos sempre sondar, meus irmãos, nosso coração para compreender, de fato, as nossas atitudes. Ou a nossa atitude diante do mundo parte de uma perspectiva cristã com base no Evangelho, ou ele não parte de uma perspectiva cristã. Não há uma neutralidade aqui. Você não é neutro. Ou você parte de uma cosmovisão cristã, ou você não vai partir de uma cosmovisão cristã. Ou a forma que você enxerga o mundo parte das Escrituras, ou você de fato é um discípulo de Cristo Jesus, ou você não é. Não há um meio termo. O pastor Pedro Dulce, o qual eu gosto muito, pastor da Igreja Presbiteriana em Bereia, ele relata: podemos dizer que o nosso coração é um instrumento teotrópico. Assim como o girassol é uma planta heliotrópica, ou seja, ela se organiza em relação ao sol, o nosso coração se organiza em relação a Deus. Ou ele adora um Deus trino, ou ele adora um ídolo. Esse ponto de partida vai alterar a forma com que fazemos negócios,
fazemos ciência, fazemos política e conduzimos a nossa vida pública. E esse ponto de partida, meus irmãos, como nós pensamos aqui, não é meramente no aspecto cognitivo, no aspecto intelectual, mas ele vai mostrar se o nosso coração está inclinado ou direcionado para Deus ou para outra qualquer coisa. Precisamos examinar o nosso coração. Uma segunda aplicação é que nós somos todos vocacionados. Porque quando pensamos em missões, geralmente vem à nossa mente uma época do ano, onde a gente vai trabalhar, não é? Os ministérios de forma separada, ou a igreja de forma conjunta, no final. Mas nós vamos trabalhar para o quê? Levantar recursos, para enviar Nordeste, Ribeirinho, outra parte do mundo. Nós achamos que é só isso. Isso não está errado, isso é bom. A igreja tem que se engajar. A igreja precisa fazer isso. Entretanto, a vocação não deve estar restrita a uma data no nosso calendário, a um período de tempo. Nós não podemos confiar tão somente no missionário e deixar tudo na mão dele. Ó, vai lá que a gente está aqui segurando a corda. Tem que ser feito isso. Mas nós também somos vocacionados por Deus a ser sal da terra e a ser luz do mundo. Jesus, quando ele fala isso, ele não fala aos mestres da lei, ele não fala às pessoas que têm uma posição dentro da esfera eclesiástica naquele tempo, mas é um caráter de todo e qualquer cristão. Você e eu somos sal da terra, luz do mundo. Nós só conseguiremos alcançar o nosso bairro, as pessoas do nosso trabalho, faculdade, comércio, quando entendermos que tudo começa na intencionalidade dos relacionamentos que nós temos. É nessa circunstância, desde o momento mais informal, em um mercado, até o mais alto cargo de uma corporação, que o Evangelho de Cristo Jesus deve ser exposto, pregado e testemunhado. Onde quer que você for, tempere esse lugar com o sabor do Evangelho. Seja luz ali em meio às trevas. O próprio Jesus nos comissionou a isso, meus irmãos. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu cito pela última vez o Dr. Lloyd Jones, porque nesse texto ele nos traz um encorajamento para o exercício na vida cristã individual. Ele diz que é dessa maneira que podemos agir como sal da terra em uma época como a nossa. Não se trata de algo a ser realizado pela igreja cristã em geral, ou seja, a instituição aqui. Jesus, quando ele falou isso, ele não estava pensando nas igrejas, nas denominações, nas instituições, mas é algo a ser feito pelo crente individual. Deve-se pensar aqui no princípio da infiltração celular. Pequena quantidade de sal pode afetar uma volumosa massa, por causa da sua qualidade essencial. De algum modo, o sal acaba por permear tudo. Essa é a grande convocação que nos está sendo lançada nesses nossos dias. Veja que desafio nós temos em nossas mãos. Veja que desafio Jesus nos comissiona. E diante disso você pode se achar completamente incapaz, assim como eu também me acho. Mas eis uma boa notícia para você e para mim. Jesus, ele não te chamou porque você é bom de bola, mas porque ele é um bom técnico. Os flamenguistas dizem amém. Jesus, ele não te chamou confiando no seu mérito, porque você é bom de bola, mas porque ele é um bom técnico. Confie nos méritos de Cristo, que é o nosso exemplo maior. Ele deixou sua glória, entrou no mundo, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, viveu de forma reta, sofreu perseguição até as últimas consequências. Cristo Jesus salgou o contexto onde estava inserido e refreou de uma vez por todas o poder do pecado na vida de todo aquele que ama a mensagem da cruz e que faz de sua morte e ressurreição fonte de vida e fundamento para toda boa obra. Louvado seja o Senhor por isso. Somos chamados a ser comuns, não extraordinários, meus irmãos. A parte boa em nós está na porção que há dentro de nós, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E a esse Jesus disse, eu lhes disse, vamos ler todos? No mundo teremos aflições. O cristão que deseja ser cristão vai passar perseguição. O cristão que na universidade quiser ser um cristão
um discípulo de Cristo Jesus, vai pagar o preço. Se no seu trabalho você negligenciar, passar aquela nota fria, você vai passar perseguição. Se você não quiser mais participar daquele esquema, sabe? Aquele esquema, você vai sofrer perseguição. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, precisa assumir o custo de seguir a Jesus. Há um custo, meus irmãos. Nos custa. Sofreremos. E Jesus disse que bem-aventurados sois vós, quando perseguidos vocês forem. E é perseguido pelo Evangelho. Teremos o prazer, a alegria de sofrermos, de compartilharmos do sofrimento de Cristo Jesus. Não é fácil. A nossa vocação custa a nossa vida. É o custo de seguir a Jesus. O mundo vai nos odiar. Mas como disse Agostinho de Hipona, não é pisado pelos homens quem padece perseguição. Veja. Não é pisado pelos homens quem padece perseguição. E sim quem, por medo de perseguição, perde a sua força. Com efeito, não está nunca por terra quem, embora sofrendo muito em seu corpo, pelo coração encontra-se fixado no céu. Podemos sofrer aqui, mas como lemos, se o nosso coração estiver apontado para Deus, apontado para Cristo Jesus, nós seremos e já somos bem-aventurados. Que Deus nos proporcione a graça para examinarmos a nós mesmos, à luz dessa simples proposição. Que Deus nos dê graça para cumprirmos o nosso papel. Que o Senhor desperte em nós o dom que nos deu, tornando-nos pessoas que verdadeiramente sejamos semelhantes ao próprio Filho de Deus, temperando a todos quantos entrarem em contato conosco.